Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui para nós trabalharmos o nosso devocional semanal. Hoje o Salmo 53. Salmo 53, será ele um plágio? Não, ele não é um plágio. O Salmo 53, na verdade, eu diria que é um remix, de Davi. Veja que isso não é nada novo, isso não é algo dos nossos tempos, mas que já existia há quase 3.000 anos atrás, quando o rei Davi fazia isso. E o que é esse remix? É ele pegar um salmo antigo, uma música antiga, e remodelar essa música, dar uma nova roupagem para essa música e aplicá-la numa ocasião diferenciada, numa ocasião específica. Isso é muito interessante. É a primeira vez que nós encontramos aqui no livro de Salmos, e ter isso na Bíblia também é muito interessante. Então você olhar o Salmo 14 e o Salmo 53, é exatamente o mesmo salmo, a mesma letra. Isso mesmo. Então aqui nós temos um remix do Salmo 53, ou remix do Salmo 14, o Salmo 53. Então, o que é o plágio? O plágio é quando alguém utiliza indevidamente, sem autorização, a letra ou a música que alguém compôs, que uma outra pessoa compôs. No caso aqui não, o autor é o mesmo, é Davi. Davi escreveu o Salmo 14, Davi escreveu o Salmo 53, e ele decide então, no 53, fazer algumas modificações. Isso não é plágio, volto a dizer, talvez seja um remix, Então, quando você pega um hino antigo, uma música antiga, que já não tenha mais direitos autorais, mas que seja uma música de domínio público, você pode sim fazer uma alteração segundo o seu gosto ou o gosto da sua igreja e aplicá-lo a uma ocasião especial. Você encontra isso, volto a dizer, está aqui na Bíblia, no livro de Salmos. Então eu farei a leitura do Salmo 14, do Salmo 53, e você vai ter na tela projetado o Salmo 14 de um lado, o Salmo 53 do outro, e vai poder olhando aí para você ver que realmente não existe diferença significante. Apenas pequenas mudanças de palavras, sendo utilizadas palavras sinônimas. Faça a leitura então do Salmo 53. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Acaso não tem conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão? Eles não invocaram a Deus. Ali se acharam em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste, porque Deus os rejeitou. Se já de Sião viesse a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então aí você viu o Salmo 14 e o Salmo 53. Agora eu quero atentar para o versículo 1 do Salmo 53, as pequenas modificações que são feitas em relação ao Salmo 14, na questão da melodia, com relação aos instrumentos, à ocasião. Veja lá. Então está sendo projetado, versículo 1. Masquil de Davi para o músico mor sobre Mahalate. Quando nós vemos essa pequena frase introdutória do Salmo 53, que não existe no Salmo 54, não, no Salmo 14, nós vemos então essa pequena modificação, essas modificações que Davi fez no Salmo 53 em relação ao Salmo 14. Primeiro, a letra. Singelas modificações utilizando sinônimos. Depois o uso. Esse salmo certamente foi remodelado. Para quê? Para ser utilizado numa ocasião diferente daquela do Salmo 14. O Salmo 14 me parece que Davi escreveu de uma forma mais livre, para ser cantado, publicado de forma livre, cantado individualmente. Já o 53 não, ele foi adaptado para utilização congregacional, coletiva. Então aqui ele diz o seguinte, que deve ser executado sobre Mahalate, ou Mahalate. O que é esse Mahalate? Esse Mahalate, então, pode ser duas coisas. Uma, esse salmo foi colocado com uma melodia, com uma levada, uma toada, um ritmo, mais lamentoso, mais solene, mais formal. Ou então,
esse mahalat ele se refere a um instrumento sendo executado de forma ou de maneira sendo ele o solo, né, esse instrumento executando o solo dessa música enquanto existe outros instrumentos o acompanhando, ou as próprias vozes, então junto com esse instrumento solo. Ou seja, veja que é uma instrução muito específica com relação a como deveria ser executado esse salmo na congregação. Também o objetivo. Lá no Salmo 14 nós não temos um objetivo específico. Já no Salmo 53, ele é dito lá então nesse cabeçalho que esse salmo é um masquil. E você já sabe, você que tem acompanhado o nosso canal, que masquil tem a ver o quê? Com um salmo de instrução, de sabedoria, de ensinamento. Então ele traz uma lição para a congregação. E a lição é clara, né? De que aquele nécio tolo que diz que não existe a Deus, ele será destruído, né? E será então feliz aquele que reconhece Deus como Senhor, como o Criador de todas as coisas. Então, meu irmão, minha irmã, saiba que aquele cântico antigo que você gosta, aquele hino que você tem no seu coração e que você gosta de cantar da sua maneira, cante da sua maneira, ou se você trabalha com música e quer pegar aquele hino antigo e dar uma nova roupagem, uma nova orquestração, um novo arranjo para utilizá-lo na igreja numa ocasião especial, você encontra respaldo bíblico até para isso, né? Nós temos aqui o Salmo 14, 53. Faça, use a criatividade que Deus te deu com bom gosto para a honra e glória dele. Até porque a novidade do cântico não está na sua composição, uma composição nova, mas numa nova realidade de entendimento segundo a modificação da sua vida. A cada dia nós temos uma alteração, nós crescemos em Cristo Jesus e buscamos amadurecimento. Não somos a mesma pessoa de ontem. Se não somos a mesma pessoa de ontem, nós não cantamos o mesmo cântico, com o mesmo sentido, mas com muito mais profundidade a cada dia que se passa. Então, o velho cântico a todo dia se renova. O velho hino a todo dia se renova, porque as nossas vidas também são renovadas em Cristo Jesus. Faça isso de uma forma gostosa, glorifique e honre a Deus, com o seu coração, com a sua criatividade, mas com letras sólidas, com a palavra de Deus que permanece para sempre. Deus abençoe.